Então, boa tarde a todos, o meu nome é Lina e hoje eu vou falar de uma coisa que muita gente desconhece, muita gente tem dúvida e acabam sempre perguntando, seja para o nutricionista ou até muitas vezes para o próprio médico. Então, que é como ler um rótulo de alimentos, né? Muita gente tem dúvida, principalmente na hora de ler aquelas letrinhas pequenininhas, tem aqueles nomes muito estranhos. A pessoa acaba muitas vezes levando o produto para casa sem ler o rótulo, porque é tão difícil de ler que ela não consegue mesmo e acaba levando às vezes gato por lebre. Então, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer quando a gente compra um alimento é observar a data de validade. Isso é muito importante, principalmente quando alguns supermercados, alguns comércios, eles tentam fazer algum tipo de promoção, e daí eles acabam colocando sempre aqueles que vão vencer por primeiro na frente da prateleira e os que vão vencer mais tarde no fundo da prateleira, fazendo com que a gente compre muitas vezes um produto barato, mas que vai vencer daqui 2 dias ou até mesmo que já venceu. Então, muito importante, sempre olhe a data de embalagem quando você for comprar um alimento. Aí, outra coisa importante também, agora voltando para a parte mais nutricional mesmo, é quando a gente vai ler aquelas calorias, proteínas, carboidratos. O que a gente deve observar? Então, primeiro, uma das coisas importantes assim, é a gente observar a lista de ingredientes. Porque ali na lista de ingredientes estão descritos todos os ingredientes que foram compostos, que foram utilizados para compor aquele alimento. Então, eles sempre começam do maior para o menor. Por exemplo, nesse rótulo aqui, o maior ingrediente é o açúcar e depois vem o cacau. Então, significa que o açúcar é o alimento que mais se encontra naquele alimento. E depois que vem o cacau, depois as vitaminas e depois os minerais. Então, isso a gente deve prestar muita atenção. Principalmente, por exemplo, quando a gente está numa dieta, ou então se tem alguma pessoa diabética, ou hipertenso, ou, por exemplo, quer controlar a gordura. Então, se vocês observarem que o maior nutriente é justamente o maior ingrediente é justamente aquele que vocês querem evitar, então tem que ler primeiro o rótulo para saber se vocês estão comprando o alimento certinho. Então, aqui no rótulo a gente tem o valor energético, que significa que é quanto de energia, né, quanto de calorias que aquele alimento fornece para a gente numa quantidade de 1 copo, ou então numa quantidade de 2 colheres de sopa, ou numa quantidade de 2 bolachas. A gente sempre tem que observar que o rótulo nutricional ele não se refere à totalidade da embalagem. Não é porque uma embalagem tem 400 gramas que significa que o rótulo é para 400 gramas. Geralmente ele é só para 2 colheres, ou então só para uma fatia, ou então só para 1 copo. A gente tem que prestar na medida que a gente vai tomar. Então a gente sempre tem que observar a medida caseira, que é o que geralmente a gente consome naquele produto, que é uma medida. Então, esse produto aqui, ele tem um valor energético de 75 quilocalorias. Significa que em 2 colheres de sopa, ele vai nos fornecer uma energia de 75 calorias. E essa energia é proveniente dos carboidratos, que vem logo embaixo, das proteínas e das gorduras. Então, uma coisa importante também é observar se esse carboidrato é um carboidrato bom, que vai fazer bem para a saúde, ou se é açúcar. Porque geralmente o açúcar, ele é uma caloria vazia, então a gente não pode considerar como aquela caloria que vai fazer bem para o nosso corpo. Açúcar e geralmente farinha de trigo refinada, elas são calorias vazias, que elas não agregam tanto à nossa saúde assim. Na verdade, o açúcar não agrega nada à saúde, mas a farinha de trigo, mesmo que seja branca, ela dá energia, mas tem que cuidar, preferir então as farinhas de trigo integral. Outra coisa que tem aqui que tem que observar sempre é se das gorduras totais, quanto daquelas gorduras totais são provenientes de gordura saturada. Porque gorduras saturadas são aquelas que fazem mal para o coração. São aquelas que causam entupimento da artéria, que podem causar depois infarto do miocárdio. Então é importante vocês observarem quanto de gorduras saturadas. Quanto menos gordura saturada o produto tiver, melhor vai ser para a saúde. Assim também como as gorduras trans, porque hoje em dia a maioria dos alimentos eles estão vindo sem gordura trans, os fabricantes eles estão já pensando em novas técnicas, novos modos de preparar o alimento, assado, para que ele não tenha gordura trans. Mas tem que cuidar muito, porque a indústria alimentícia, ela sempre tem aqueles truquezinhos na manga. Então, às vezes, eles colocam ali 0 gramas de gordura trans, mas você vai observar na lista de alimentos e vai estar escrito lá, gordura vegetal. Toda gordura vegetal, não óleo vegetal, gordura vegetal significa que é gordura trans, porque é aquela gordurinha dura, que geralmente vem no pacote, que se chama gordura vegetal hidrogenada.
Gordura vegetal hidrogenada e gordura trans é a mesma coisa, então tem que prestar bastante atenção nisso. Observe sempre a lista de ingredientes. Outra coisa que é importante lembrar das fibras alimentares, quanto mais rico o alimento em fibra for, melhor vai ser para a tua saúde. Então, se ele tiver bastante fibra, significa que ele é feito de um produto à base de cereais integrais. Então, esse é o alimento que a gente deve sempre ingerir. Então, uma coisa que vocês sempre devem observar é a quantidade de sódio também, porque a gente vê que muitas vezes, até mesmo os alimentos doces, eles contêm sódio. E o sódio, ele se consumido em excesso, ele pode levar a problemas cardiovasculares também, principalmente a hipertensão arterial. Então, pessoas que têm hipertensão, pessoas que devem cuidar com o sal, eles sempre devem observar o sódio, porque alimentos doces, eles contêm sódio de qualquer jeito, porque o sódio, ele é um conservante. Tá? Não é só aquele sal de cozinha. Se o alimento é salgado, a gente pensa no sal de cozinha, mas o sal, nesse caso, ele é utilizado como conservante. Então a gente tem que observar, a gente só pode consumir 2.400 miligramas por dia. Nesse caso aqui, esse alimento, em 2 colheres de sopa, ele já fornece 21 miligramas de sódio, o que corresponde a 1%. Então a gente tem que cuidar. Quanto menos sódio a gente consumir, melhor. Aí nesse alimento aqui que a gente está verificando hoje, ele contém, além de todos os nutrientes, ele é considerado um alimento fortificado, ou seja, a indústria acrescentou várias vitaminas e minerais para deixar o alimento mais enriquecido, principalmente quando é destinado para criança, que criança precisa de bastante vitaminas e minerais. Então esse é um alimento, claro, apesar de ser um produto industrializado, se a gente observar que ele é enriquecido com vitaminas e minerais, é melhor a gente adquirir esse do que aquele mais simplesinho que não tem nada de vitaminas e minerais. Uma coisa importante também, que é sempre bom lembrar, principalmente para aquelas pessoas que têm doença celíaca, é se o alimento contém ou não contém glúten. Nesse caso aqui, o alimento contém glúten. E o glúten é uma substância encontrada na farinha de trigo, na aveia, no malte, na cevada e no centeio. Então, esse alimento, apesar de ele não conter nenhum desses ingredientes que eu falei, ele contém glúten, porque ele é um alimento processado, é industrializado, então às vezes nas máquinas que eles utilizam, às vezes tem alguns resíduos de glúten. Então pessoas que têm doença celíaca sempre tem que ler a lista de ingredientes e o rótulo bem certinho para não levar algum alimento para casa que possa fazer mal. Então eu espero que vocês tenham entendido hoje a matéria. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre rótulos, vocês podem entrar em contato com a nutricionista aqui da Uniguaçu ou então com algum professor, porque isso é muito importante para a saúde de vocês e é sempre bom que, mesmo que sendo um pouco difícil, com as letrinhas um pouco pequenininhas, vocês sempre leiam um rótulo para vocês terem uma vida mais saudável e não, às vezes, comprar algum alimento que possa fazer mal para vocês. Nós queremos agradecer a professora Lina, muito obrigado. E a importância, agora você pode saber realmente qualificar o alimento através da rotulagem. Importante para todos nós. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, tenha uma boa tarde, hein? Até mais, tchau.